Muito bem. Senhoras, senhores e senhoritas, 2020 começando, passamos por um período aí de um ano de férias, viajando somente, né? Agora ressurgindo das cinzas, qual fênix, e não poderia voltar de forma melhor. Estou aqui com o maestro, agora mais compositor do que maestro, Rafael Vicoli. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Regiane, boa tarde, né? Boa tarde a todos os web espectadores do programa. É um prazer, né, começar o ano com um bate-papo tão especial com uma pessoa tão querida como você. Tive o prazer de assisti-lo num concerto lá no Teatro Armando de Ré, música e cinema, e curiosamente o Rafael estava me contando que a vida profissional dele seguiu para o lado do cinema agora, tem uma parceria aí com o Júlio Ong. Rafael, conta um pouquinho pra gente o que você vem fazendo atualmente. Atualmente eu venho trabalhando com composição, me dedico full time à composição e à composição para o audiovisual. Daí eu compreendo o audiovisual não apenas como cinema, documentários, mas qualquer manifestação artística que tenha mais de uma linguagem. Então teatro, balé, todas as formas de interação entre linguagens, esse é o que eu mais gosto, juntar todo mundo. Né? Eu não consigo ficar só na música, né? Quanto mais pessoas, mais artistas envolvidos de diferentes linguagens, a troca é muito mais rica. Então a música de concerto ela pode estar junto com rap, com funk, com rock, né? Ela é muito mutável, porque ela tem diferentes cores dentro delas, que é feita pelos instrumentos. Cada instrumento tem uma sonoridade, uma cor, um tempero especial. Então, se ambos os artistas estiverem predispostos a ouvir antes de tudo, né, o que cada linguagem tem de melhor, é possível fazer essa junção, sim. E é uma junção muito rica, sempre da música clássica com outras linguagens. Né, você vê no começo do século XX, Kandinsky, Schoenberg, né, pintura e música de concerto. Então tem tudo a ver, é só querer, as pessoas estarem dispostas a se ouvirem. Acho que o que precisa sempre em qualquer manifestação artística é ouvir. Regê foi muito por acaso, eu fazia faculdade de composição em São Paulo e em um dos semestres nós tínhamos que apresentar uma peça para a orquestra de cordas e não tinha nenhum estudante de regência, né, disponível ali naquele momento para poder conduzir as peças dos alunos de composição. E falaram que eu era o mais saidinho da turma e me colocaram para reger. E acabou dando certo, os professores gostaram, eles começaram a me incentivar nisso e eu comecei a buscar essa outra formação que é a de regente. E me levou para outros caminhos, tanto é que eu fui estudar fora do país regência, estudei aprimoramento em regência orquestral na Europa e a partir desse momento pensei que minha carreira estivesse totalmente focada e direcionada para a regência, que era o caminho que estava traçando naturalmente. E composição acabava ficando sempre em segundo plano. Eu sempre tinha um desejo de começar cada ano compondo mais, mas as atividades de regente não deixavam com que eu prosseguisse na composição por questão de tempo. A pergunta que não quer calar, o que acontecerá em 2029? Isso foi um post que eu fiz recentemente, que eu percebi que sempre no ano 9 alguma coisa acontece assim de diferente, de peculiar, podemos dizer assim, na minha vida, né? Então, em 89 eu fiquei internado, era criança ainda, né? Fiquei internado por causa de edema de glote. Em 99 eu mudei de cidade, então era um recomeço de novas amizades, nova cidade, nova escola, novo tudo. Em 2019, 2019, né? Foi quando a vida deu uma outra guinada, né? E agora eu recomeço de fato realmente como compositor, né? Eu fiquei um período sabático sem reger orquestras por decisão própria e nesse período foi muito importante para eu redescobrir minha voz como músico, como compositor e entender que um instrumento musical é só um veículo de expressão de uma mensagem, não importa qual seja ela. Então eu passava muito tempo pensando, eu não vou tocar, por exemplo, guitarra, que é um instrumento que eu toquei muito em Mogi das Cruzes, nos bares em Mogi, porque, como um maestro vai tocar guitarra, o que os outros maestros vão pensar? Então, 2019 para 2020 foi quando eu pensei que tenho que acabar com isso, eu tenho que me expressar, não importa qual instrumento, se é piano, guitarra, violão, clarinete, não importa, o importante é me expressar, a expressão artística. Então eu começo esse ano de 2020
com uma liberdade artística muito grande, de poder falar, eu faço a música que eu estou afim. Inteligência dá um tesão absurdo? Dá um baita de um tesão. Inteligência. Porque eu tive um professor na faculdade, Roberto Saltini, e ele era formado em música, estudou na Academia de Berlim, depois fez matemática na USP, fez filosofia, fez letra na USP, assim, com 50, quase 60 anos, e ele falava pra gente, estude pelo prazer do conhecimento. Então, inteligência dá um baita de um tesão. Legal. O que é profissão? Eu ia perguntar a profissão de maestro, mas agora já mudamos, né? O que a profissão de compositor representa para você? Acho que falar maestro também não está de todo errado, né? Porque as pessoas ainda continuam me chamando de maestro e é uma palavra que significa mestre, né? Então, acho que não está de todo errado, mas que composição significa para mim, não só hoje, mas pensando lá atrás o que ela sempre significou e que talvez eu não enxergava. Eu toco alguns instrumentos, eu tenho facilidade com os instrumentos, mas sempre me desinteressei por todos eles. A composição não me permite o desinteresse, porque é sempre algo novo, porque ali eu tenho todos os instrumentos de uma orquestra para poder me expressar. Então a composição eu acho que é a maneira mais genuína para mim de expressão artística, porque você cria narrativas novas, você cria histórias, dramaturgias que você nem sabe como vai tocar as pessoas, né? E de repente alguma pessoa vem falar assim, aquela sua música me fez tão bem, e outra pessoa, sua música me deixou um pouco mais introspectiva, um pouco triste, melancólica, e é a mesma música. Então isso é muito, muito interessante. Então acho que falar para as pessoas, acho que é o que mais me fascina na composição. Rafael, a maioria das pessoas, eu digo porque como eu tenho formação religiosa, tem uma ligação muito forte com a música. Para você, quando você começou, tem a ver com religião também? Você veio para a música por conta da religião ou não? Não vim por conta da religião. Eu vim por causa de um filme chamado A Fera do Rock, que era a biografia de Jerry Lee Lewis. E quando eu assisti aquele filme, acho que foi em 86, 87, não lembro, faz tempo. Eu lembro eu só lembro que eu queria tocar piano e ser como ele. Essa é a minha primeira memória da vontade de fazer musical. E eu sempre fui muito livre assim, nessa questão de religiosa, porque a música abraça tudo. Então, pode parecer clichê, né, que as pessoas falam a música é minha religião, mas eu acho que é isso. Porque a música ela diz o indizível, uma música sem texto, uma canção. A música tem uma ligação muito forte com matemática. Ela é matemática e não é, porque eu entendo que todo o processo científico de explicação de algo natural, como a música é a natureza, ela está na natureza. Então toda a necessidade de explicação da música vai ficar baseada em uma ciência. No caso da música foram as ciências da matemática. Então Pitágoras, quando ele fez os primeiros experimentos com o monocórdio, dividindo a oitava, ele que começou a organizar o que é a nossa afinação ocidental. E ele não tinha outra forma de mostrar essa organização senão por meio da proporção. Então ele pegava uma corda, dividia no meio, ele tinha exatamente uma oitava. Dividia em 3/4, ele tinha uma outra nota musical. 5/4, ele tinha outra nota musical. Então essa proporção matemática ela é muito importante na música. Acho que se pensar em matemática como um todo, a proporção é a principal cerne da música. Tudo é proporção, ritmo é proporção. Quão mais rápido é um ritmo do outro, quão mais lento, tudo é proporcional em música. Então tem algumas horas durante a semana em que eu me dedico a pesquisar repertório. E aí é o mais variado possível. Desde Gabi Martins, que é uma cantora de sertanejo universitário de Minas Gerais, ao funk, porque eu trabalho também com jovens e adolescentes na Fábrica de Cultura, e a única maneira de eu acessar um jovem da periferia é entender no contexto em que ele se encontra. E esse contexto está retratado nas músicas. Então eu tenho como obrigação, como músico profissional, isso eu me coloco como obrigação, conhecer o máximo que eu posso, sem preconceito nenhum, para poder saber argumentar.
né? Porque talvez isso não seja tão interessante quanto isso. Então, assim, eu escuto de tudo, mas por um estudo de repertório. Agora, se for escutar pelo prazer, eu gosto de Van Halen, Iron Maiden, eu gosto de rock and roll, Bon Jovi, e Beethoven. Então, pelo prazer, assim, acho que seria mais o rock, o classic rock. Se eu for colocar, hoje eu quero ouvir uma música para relaxar, seria um classic rock, um heavy metal. Tem alguns pontos aí. A produção do funk, ela não tem assim, um refinamento de técnicas de gravação. Então, normalmente, o áudio do funk é um áudio rachado, é um pouco difícil de ouvir. Eu acho que tudo tem diferentes pontos de vista. A partir do momento que você pega a letra, né, só pensar, na década de 90 tinha era só mais um Silva, que a estrela não brilha, ele era funkeiro. Esse era o funk da época. Agora o funk está retratando o que acontece nas periferias. E às vezes eles não têm outra maneira de dizer o que eles estão dizendo, senão através do discurso direto. Tudo bem, existem letras de gosto duvidoso, né? Mas existem muitas letras no funk que sim, se você parar para analisar a letra, a semântica dela, a retórica, pensar no texto, né? Tem coisa ali. Tem coisa ali. E o ritmo do funk, ele vem muito do maculelê da capoeira. Então, estudar o ritmo do funk pensando no seu antepassado, nos seus ancestrais, né? A gente acaba desembocando na capoeira, que é um estudo riquíssimo da nossa tradição afro-brasileira. Então, só pelo fato do ritmo do maculelê, o funk ter essa similaridade com o ritmo do maculelê, já torna ele rico em um ponto de vista. E nem sempre é fácil ouvir uma música como funk agora, né? Que ela até te exclui de outros meios sociais, no sentido de você não vai chegar numa festa, um evento social e falar que gosta de funk, né? Você pode até gostar, mas você se segura, né? Porque as pessoas vão olhar diferente. Só lembrar que no começo do século o samba era aquele marginalizado. Hoje é o funk. O que será em 2029 marginalizado? Porque quando a gente pensa em funk você lembra de James Brown, se pensar nos americanos, né? O Claudinho Bochecha. Eu só quero ser feliz, não dá funk pela mente na favela. Né? As pessoas. É o funk que vem. Enfim. Fala pra mim um pouco dessa sua. Acho que você já falou. Como começou a história lá com o Júlio Ong? Com o Júlio foi um acaso da vida, né? Através de um amigo nosso, o André, que eu tenho um grupo de contação de histórias com ele, que tem música ao vivo, que chama Se Eu Os Rouxinóis. Eles iam fazer um piloto de um seriado de terror e precisavam de um compositor de trilha original. E o André fez essa ponte e acabei conhecendo o Júlio. E ele me mandou o corte final desse piloto e no dia seguinte a música já estava pronta e ele gostou logo de cara e achou super rápido, né, o meu processo composicional. E depois ele me convidou para fazer a música de um curta-metragem que é inspirado no quadrinho do Francisco Marcati, Visões de Claudeciro, e que por alguma questão eles estavam tendo problema com a trilha sonora também. Daí ele me convidou para escrever a trilha. Ele falou, você tem um deadline aí super apertado de poucas semanas, mas também resolvi em coisa de 3 dias eu finalizei a trilha e enviei para ele. Ele gostou de cara também. Então foi muito feliz esse encontro, né, que eu consegui compreender os anseios dele como diretor, o que ele esperava da música para o filme dele, né, e ele encontrou uma pessoa que consegue assim rapidamente resolver isso, porque o diretor de cinema, né, você sabe, você é filmmaker, quando vem conversar com a gente tem 1000 sonhos, né, mas assim, de tudo que é falado, quais são as palavras-chave importantes para a gente poder fazer a música. Isso que eu consigo captar rápido quando eu trabalho com um diretor de teatro ou de vídeo, né? Eles vêm com 1000 ideias do que eles acham que deve ser a música, mas dentro dessas 1000 ideias tem algumas palavras-chave. Então essa identificação rápida que ajuda a fazer com que o trabalho seja muito mais rápido. Beijo pro Júlio Ong, quero muito assistir esse curta aí.
Bom, no século XX, Tom Jobim era música popular, né? Hoje os jovens não ouvem mais Tom Jobim. Quem ouve Tom Jobim passa por um estereótipo de uma pessoa mais velha, mais bem-sucedida na vida. Então, Tom Jobim virou música clássica. Então, acho que a gente tem que pensar qual é o popular, né? Se pensar que música popular é música do povo, o funk é popular. Falando em povo, mito ou verdade? O povo não escuta música clássica? O povo não gosta porque nos concertos que eu fui, lotou o auditório. Não foi? Foi, todos. É mito. Acho que tem um equívoco de como se acessar a música clássica, que já está mudando muito no nosso país, que é a acessibilidade. Então, se o povo não tem acessibilidade a essa música, ou ingressos caros, ou então, né, coloca na cabeça, a música clássica é música elitista, o ingresso é caro para estar no Teatro Municipal, e os concertos no Municipal de domingo custam R$5, às vezes nada. Mas a pessoa já tem aquilo na cabeça, então ela já não procura saber quanto que é o preço do ingresso, né? Então essa acessibilidade que tem mudado bastante com os programas sociais das orquestras. Mas o povo gosta muito de música clássica, né? Música de concerto, e vou além. Quando as pessoas têm contato com um gênero específico chamado ópera, normalmente elas se apaixonam pela ópera. Você acha que falta políticas públicas em relação... Ou você acha que é suficiente, ou não é suficiente? No intuito de divulgar, de incluir? Eu acho que não é falta de política pública, mas como ela é administrada e como ela é posta em prática. Então, uma grande orquestra que tem um orçamento que beira 900 milhões por ano, ela vai atender um público semanal de 4.000 pessoas, é pouquíssimo. Né? Por que não fomentar orquestras em pequenas cidades, como está acontecendo muito no interior? E essas orquestras, sim, elas têm esse dever de mostrar a música clássica. Então, o que precisa é de mais orquestras. Então, como gerir esse dinheiro público para que não fique concentrado em um só grupo e consiga ser separado em outros grupos para eles poderem atender essa demanda? Porque a gente vê orquestras dificilmente na periferia, mas a gente já vê algumas orquestras que não estão no centro de São Paulo, mas ainda se encontram em bairros que a gente poderia dizer bairros um pouco mais nobres. Por exemplo, tem uma orquestra que eu trabalhei muito esse ano, que é a Camerata 4 Stagione. Eu fiz um ciclo de danças afro-brasileiras para orquestras de cordas, e a apresentação deles era na Moca. Então é um bairro mais elitizado de São Paulo. Essa orquestra poderia ir para a Zona Leste, para a Zona Sul, para a periferia mesmo, mostrar essas danças, essas músicas afro-brasileiras, porque daí a pessoa ia se reconhecer, olha, essa é a música que minha avó falava que dançava, maracatu, no Ijexá. Ela queria essa familiaridade. Então acho que o que falta é isso, é mais orquestras. Muito bem, quero conhecer um pouco mais sobre Rafael Vicoli. Como que eu faço? Onde procurar? Facebook, YouTube, Instagram? Acho que em todas as redes, né? Hoje em dia a gente não consegue fugir disso. Então acho que o primeiro contato, que tem até as músicas para ouvir e assistir clipes, é o meu site www.rafaelvicoli.com, tá? O Vicoli é com E. Facebook, Rafael Vicoli. Instagram é ao contrário, Vicoli Rafael. E o Spotify, que tem minhas composições no Spotify também. Esse microfone agora é seu. Fale o que você quiser, quando quiser, para quem quiser. Nossa, por essa eu não esperava. Veio muito à minha cabeça o ano passado, e acho que vai ser um mantra para esse ano, é a escuta. Né? Um professor meu, ele tinha um trabalho de semiótica muito importante, que ele dividia escuta em 3 fases, né? Então acho que escutar, ouvir e auscultar. Então, de tudo que você ouve, o que você escuta, e de tudo que você escuta, o que você ausculta, né? Que o médico ausculta o coração. Então acho que é escuta, acho que o mundo precisa de escuta. A gente precisa se escutar mais. Muito bem, muito obrigada. Depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. Aldous Huxley.
Muito bem. Muito obrigada. Eu queria doar esse CD aqui para o nosso amigo Tuca Santana, que nos cedeu o espaço. Muito legal. E a primeira pessoa que compartilhar o nosso vídeo, as duas primeiras pessoas, que compartilhar nosso vídeo, ganharão o CD do nosso amigo Rafael Vicoli. Rafael, você gostaria de dizer algo mais? Queria agradecer. Esse ano vai ser um ano muito movimentado. Vou lançar um outro CD no final do ano. Tem uma música nova que sai agora no Spotify no final de janeiro. E tem algumas surpresas aqui para Suzano, de algumas apresentações que já estão sendo marcadas. Muito bem. Quando sair, você me marca que eu quero compartilhar. Muito obrigada, viu, Rafa?